Vamos à celebridade mais polêmica do momento, que é o presidente Lula. O presidente Lula. Quando todos achavam que ele tinha feito uma bobagem e se dado conta dela, quando todos achavam que não bastava você pisar na merda, ele vai e abre o dedo e força um pouquinho mais o pé contra o chão. A gente debateu ontem um assunto da desarticulação por parte da Polícia Federal de um plano, um atentado contra diversas autoridades, incluindo o hoje senador Sérgio Moro e o promotor paulista Lincoln Gaquia. Bom, segundo informações, notícia publicada agora de última hora, o presidente Lula ele fez uma declaração sobre esse atentado contra o Moro. Por incrível que pareça, ele colocou a seguinte questão, que isso pode ser uma armação do Moro. Que isso pode ser mais uma armação do Sérgio Moro. Vou abrir aspas para dizer o que disse Lula. Eu quero ser cauteloso e vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Eu acho que é mais uma armação e, se for uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda e eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está. Fecho aspas para esta afirmação que acaba de ser noticiada nos veículos de imprensa. Você está estarrecido? Imagina o pilhado. É uma brincadeira, né, Pavinato? E ele já teve esse discurso de mentira uma outra vez. Quando ele teve a cara de pau no primeiro discurso do Lula como presidente eleito, ele falou que o Bolsonaro tinha que pedir desculpas ao povo brasileiro e que um presidente ele pode errar, mas ele não pode mentir. O Lula falando que um presidente pode errar e não pode mentir, o começo do Lula no governo só tem mentira. Só tem mentira por enquanto. Não tem feito nenhum, por sinal. E aí ele troca esse bando de acusação. E falando do Lula nessa situação, teve também o Randolph, que falou que o Sérgio Moro foi mau caráter usando isso para política num momento em que a Polícia Federal, chefiada pelo Lula, defendeu o Sérgio Moro. Aí é muita cara de pau. Aí a esquerda ela chega numa cara de pau que não tem como a gente se controlar e não questionar. Será que eles acham que todo o povo brasileiro é otário? Não é possível. Porque ele diz, a Polícia Federal chefiada pelo Lula. Então ele está dizendo para mim, que é o que eu já imagino, que o presidente não tem inteligência nenhuma. Se a Polícia Federal, que é chefiada por ele, como disse o Randolph, está fazendo uma investigação, e ele sabe, porque se ele chefia a Polícia Federal, ele sabe que está havendo uma investigação de uma ameaça de morte à autoridade. E aí, nesse período, ele vai e faz uma ameaça, sendo gravado, aí é ser muito menos inteligente do que eu já acho que ele é. Eu acho que ele não é, ele é inteligente. Eu acho que ele acha que os outros é que não são inteligentes, ou que a plateia dele não tem inteligência nenhuma. E é tanta armação nesse texto dele que eu achei que ele fosse chamar Jubilula para fazer uma armação limitada aí no discurso dele. Meu querido amigo Felipe Monteiro, você que fez o L, mas mesmo não sendo... mas eu te respeito, você é meu amigo, te respeito por isso, não vou cortar minha mesa porque você é uma pessoa muito cordata. Ontem, a Glaze, né, ela já aumentou o tom. Primeiro o Flávio Dino, né, ele falou assim, a polícia desbaratou um plano, eles tinham como alvo um senador. Não falou o nome do Moro, não falou. Na terça-feira, nos Pingos nos Is, quando a gente comentou a questão do Lula ter falado que ele queria feder, troque o primeiro E por O, e você vai entender o que o Lula disse, feder Sérgio Moro, que o objetivo dele era a vingança, o Trindade, ele fez uma observação muito sagaz. Bom, a partir de agora, tudo que acontecer com o Moro, Lula vai ser suspeito. Suspeito, né? Bom, aí veio essa notícia no dia seguinte, ninguém sabia que isso ia acontecer. Ao invés de manter algum decoro, vem a Glaze,
né, no Twitter, o maldito Twitter, né? Aí ela pega e fala, né, que retuitando um post de uma jornalista que se diz independente, mas que não é independente coisa nenhuma, ela falou: a Polícia Federal do governo salvou a vida do inimigo do presidente. Bom, ou ela não sabe que a Polícia Federal não é do governo, mas é do Estado, ou ela está afirmando que ele privatizou a Polícia Federal, ou ela também não sabia que isso já era uma operação antiga. Enfim, aí a Gleisi repostou, falou assim: aí Sérgio Moro aprendendo uma lição de civilidade, uma lição de civilidade com o presidente Lula. Quem nos acompanha pela internet, pela televisão, pode ver aí o tweet da presidente do PT, né? Minimizando e até assim torcendo contra o Moro a favor do PCC, né? É uma ideia totalmente errada. Bom, e hoje o Lula, ele diz que é uma armação, ou seja, ele desdiz o que a presidente do partido disse, o que o Flávio Dino, o ministro dele, disse, o que o jornalismo que fica pendurado no petismo disse, e ele sugere que é uma armação. E aí, pode ser uma armação, Pepe? Não, não. É mais uma bizarrice do Lula, né, sem sombra de dúvida. E o que me deixa estarrecido é que ele não fez essa declaração logo depois da notícia. Ele dormiu, acordou no dia seguinte, pensado, e deu uma declaração completamente equivocada como essa, não é? Mas cadê o equívoco? Assim, isso é equívoco. Vamos combinar. Uma gafe. Assim, vamos combinar o seguinte. Equívoco é eu trocar preferido por preterido. Não, Ai, me equivoquei. Pavinato, o que me deixa estarrecido também é o seguinte, porque toda a descoberta da estruturação desse plano contra o Moro veio do Estado de São Paulo, não é? Do Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi até a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, reportar o que estava acontecendo. Ou seja, são várias autoridades diferentes, de vários órgãos federais diferentes, União, Estado, o que faz com que esse discurso do Lula caia por terra. Né? Porque para ter uma armação dessa, tem que envolver muitas pessoas. Tem que ver o Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Ou seja, são tantas autoridades, não é, que racionalmente e logicamente você chega à conclusão que não pode ser armação. Realmente havia um plano, sim, de fato, para ter um atentado contra o ex-ministro Sérgio Moro. Agora, o que a gente tem que discutir aqui, que eu acho que esse que é o pano de fundo que a gente tem que colocar em discussão, é que é triste, né, você ver um aparato criminoso como o PCC conseguir abalar a estrutura do Estado. É triste você ver que o PCC, às vezes, tem mais condição, instrumento tecnológico do que a própria polícia, não é? É um absurdo isso. Então, qualquer tipo de discurso que visa politizar a situação, eu sou contrário. A gente tem que aproveitar a situação para discutir realmente segurança pública, de fato, no Brasil. Tem que discutir realmente e profundamente como que a gente faz para desbaratinar essa organização criminosa que é o PCC e outras que tem aí pelo Brasil todo. E o dinheiro que eles têm, né? São 5 milhões de reais para um plano. Você vê que o presidente passou 8 anos presidindo o Brasil, não aprendeu como funciona o combate ao tráfico? Ou ele não combateu o tráfico? Ele não aprendeu muita coisa, né, Pavinato? Acho que se ele tivesse aprendido o mínimo sobre economia, sobre educação, saúde, segurança, talvez hoje a gente teria um país com indicadores diferentes e com uma qualidade de vida diferente. Agora, o que me chama a atenção diante de toda essa discussão é que hoje também, não só a Gleisi Hoffmann, mas também o Flávio Dino veio com essa mesma linha de argumentação de que o governo Lula estaria trabalhando para proteger, através, né, de toda essa operação da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, que é um adversário político. Então é o governo Lula menos o Lula. Exatamente, pagam de bom gosto, Lula. se apropriam de um trabalho feito por diversas instituições diferentes e não apresentam nenhuma resposta à altura em termos de planejamento e pensamento de como combater o crime organizado. O Thiago falou um ponto muito importante, foram 5 milhões de reais gastos pelo PCC nessa operação. E hoje de manhã no Morning Show a gente entrevistou o promotor Gaquia, que acompanha, né, o trabalho do PCC e investiga o PCC há quase 2 décadas, e ele deu os grandes números.
São mais de 40 mil pessoas envolvidas no PCC, com uma receita anual de mais de R$1 bilhão. E uma das principais fontes de receita vem de transporte público, sobretudo na zona sul de São Paulo, cujo maior financiador, maior provedor de subsídios para esse tipo de serviço é a própria prefeitura. Então, postos de gasolina. Onde estão as autoridades para investigar aí a fundo? Porque não é possível que uma organização que tem uma receita anual de R$1 bilhão, que tem mais de 40 mil pessoas, não deixa traços. E isso que é só uma das organizações criminosas do Brasil. Então, a minha grande pergunta é: qual vai ser de fato a resposta desse governo para combater de fato o crime organizado? Ou será que eles vão ser coniventes, como tem sido com o MST e outras organizações que praticam atividades criminosas? Então, para terminar, assim, meu posicionamento, durante a campanha no passado, né, eu fui deputado estadual, me candidatei a deputado federal, eu tive inúmeras pessoas da minha equipe que iam em bairros periféricos e eram recebidos por pessoas do crime organizado, que já chegavam rapidamente, até a equipe falava: olha, aqui só entra quem é de esquerda. E aí, como é que faz? Como que tem sido esse relacionamento entre o crime organizado e partidos políticos e políticos da esquerda? Então, isso é muito importante investigar. Infelizmente, o crime organizado, em especial o PCC, já tem representação política estabelecida e a gente corre o risco, em algum momento, de virar um narco-estado se a gente não tiver um combate sério ao crime organizado aí nos próximos anos e décadas. Bom, a gente tem o crime organizadíssimo, o governo desorganizado, né? Não tem um plano de ação, plano para a economia, arcabouço fiscal, ninguém sabe o que vai acontecer, uma desorganização, e o crime organizadérrimo, né? A gente sabe que o Moro, ele recebeu um alvo nas costas, Dani, porque ele tirou o Marcola de um presídio e mandou para uma segurança maxíssima, que ele não podia nem receber visita íntima da esposa dele, e isso deixou o pessoal enfurecido. Então, esse atentado, com esse planejamento de atentado contra a vida do Moro, acredito, né, tudo indica, tem a ver com isso. E foi uma infeliz coincidência o Lula ter dito, uma coincidência desgraçada, ele ter dito aquilo no dia anterior. O roteirista do Brasil é um cara muito O roteirista do Brasil, eu vou dizer que é Quentin Tarantino, meu amigo. Esse é o roteirista do Brasil. Ou George Orwell, alguma coisa assim. Agora, tem gente que já aproveitou para politizar. Deltan Dallagnol, ele fez um tweet ontem de manhã sugerindo alguma relação. Ao invés de rechaçar essa relação, ao invés de ir na onda mais favorável aos seus seguidores, seus eleitores, seus entusiastas, Lula ele fez a coisa contrária. Ele falou: não, isso pode ser uma armação. E nós podemos provar que é uma armação. Bom, se é uma armação, ele está dizendo que pode não ser esse o motivo pelo qual ele estava com a vida sendo atentado e que estão criando isso para fazer correlação com o dia anterior. Ou seja, ele volta a estaca zero. Ele volta a estaca zero.